Pastor, duas últimas perguntas para a gente finalizar. Primeiro, o que o senhor ia falar das datas? As datas, elas são muito importantes porque tem muitas coisas que a gente identifica através de datas. O nosso corpo, ele vai repetindo datas. Por exemplo, né, eu dei até um exemplo aqui antes a respeito da minha filha lá, mas eu vou dar exemplo de 2 atendimentos aqui só para as pessoas puderem, assim, para poder ajudar o público aí. A primeira foi uma pessoa que me procurou e estava em um estado profundo de depressão, pensamento suicida e também pensamentos intrusivos, né? E quando eu fui analisar, eu busquei pelo ponto de partida, a partir de quando você começou esses sintomas, né? Uhum. Eu comecei mais ou menos, está dentro de 2 anos, mas agora mesmo que ficou. Tá, aí então essa pessoa, na época que eu atendi, ela estava com 42 anos. Tá, então retroagindo 2 anos, ela estava com 40. Então eu dividi por 2, então. 40 dividido por 2 daria 20. Tá. Que fato importante aconteceu na sua vida quando você tinha 20 anos? Você passou por um luto, por uma perca? Ele disse, minha mãe morreu. Minha mãe, eu disse, como você se sentiu nesse momento? É lógico que momento de luto, quer dizer assim, a dor é igual, e detalhe importante, que quando ele somatizou essa depressão, ele entrou em processo de divórcio com a esposa, estava divorciando da esposa. Então, assim, o que eu identifiquei? Quando ele fala assim que ele perdeu a mãe com 20 anos, com 40 anos ele estava também se divorciando da esposa. O cérebro dele estava identificando o quê? Ele estava perdendo a segunda mulher da vida dele. Então, se a primeira mulher é a mãe, né, e com 20 anos depois, 40 anos, ele estava perdendo a segunda mulher mais importante da vida dele, que era a esposa. Então, arremete novamente o quadro de depressão. Ele teve um quadro depressivo, como não conseguia, né, elaborar o luto da mãe, ele não conseguiu vivenciar o luto, teve dificuldade, né, para sair do luto. Então, entrou em um quadro depressivo, depois saiu e posteriormente, né, aparentemente ficou tudo bem, mas não tinha olhado para ali. 40 anos depois, quando acontece, né, esse fato do divórcio, ele somatiza essa segunda situação. Então, novamente, aquela depressão vem, e agora vem de uma maneira muito mais forte. Quando a gente olha para isso aí, então, aí nós vamos fazer o quê? Elaborar o luto da mãe, né? Viver aquele momento, se desligar, permitir que a mãe fosse realmente sepultada, agradecendo por todo o tempo em que a mãe esteve com ele, olhando para as coisas boas, se apegando às coisas boas da mãe e se despedindo dessa mãe, aceitando que é o ciclo natural da vida, os pais morrerem antes dos filhos, né? Os filhos têm que sepultar os pais. E então agora procurar olhar para essa esposa, o tempo que teve com ela, né, com gratidão, olhando só para as coisas boas e ressignificando aquilo que considera que era um ponto negativo, para poder também trabalhar a possibilidade de uma reconciliação, que foi o que aconteceu, né? Então a gente sempre olha para essas datas. A segunda coisa que eu acho muito relevante aqui para o momento é uma mulher que me procurou para tratar algumas questões, e entre uma delas era a voz dela, que era uma voz assim bem rouca mesmo, assim, e as pessoas perguntavam se ela tomava hormônios e muita coisa assim, suplementos, que falava que era bomba, era isso, e não tinha nada a ver. E dentro das análises tudo, descobri que era um conflito na tireoide, né? Então, geralmente, eu fui trabalhando nas datas, olhando para a data, a partir de quando começou e tal. Isso que o senhor está falando é muito importante, porque o senhor já está falando aqui sobre justamente a ajuda das pessoas que querem se livrar dessas heranças. Sim. Viu, pessoal? Por isso que vocês têm que ficar ligados. Às vezes vocês estão aqui fazendo a mesma pergunta, mas se você ficar ligado no conteúdo que o pastor está falando aqui agora, ele já está dando aqui uma dica para você de como você romper essa herança. Uma delas é o quê, pastor? Você acabou de falar aí. Então, é você identificar quando foi que isso começou, né? Quando começou. Então, quando essa pessoa veio, ela veio com um quadro de um problema que ela teve que passar por uma cirurgia, ela também passou por um quadro de depressão, e eu fui trabalhando essas datas. A partir daí eu descobri, quantos anos, peguei a idade dela e dividi. Quando dividi a idade, bateu exatamente quando a filha dela, a data da filha dela, quando a filha tinha nascido. Eu digo, tá, mas que evento aconteceu isso, né?
Aí eu peguei e dividi o mês. Eu cheguei em um mês específico aqui. Quando eu chego nesse mês, ela disse assim: esse mês aqui foi um mês que a minha casa teve que ficar em reforma, eu tive que ir para a casa da minha sogra. E o que houve na casa da sogra? Eu me senti fora de casa, constrangida, e me achei muito criticada e sem voz. Então, eu me senti sem voz. Somatizou onde? Na tireoide. Então, a tireoide é conflito de tempo. Seria o quê? Eu não fui rápido o suficiente, ou eu demorei demais para resolver, eu não falei aquilo que eu precisava falar, eu não consegui me expressar no tempo correto, então somatizou na tireoide. Quando a gente ressignificou aquilo, incluiu aquela sogra com um olhar de mãe e tudo, que a pessoa ressignificou aquilo ali, imagina o que acontece com a voz dela. A voz volta, né? A voz normalizou. A cura está dentro de nós, pastora. Quando eu perdoo, perdoar é perdoar. Então, é perdoar, é uma doação. Quer dizer assim, eu saio da razão e volto aqui, eu olho para a pessoa e incluo ela na minha vida. Então, eu vou incluir agora. Perdoar é zerar a dívida. Ir no posto de combustível, encher o tanque e zerar o odômetro. Então tá aí, a cura está dentro de nós, pastor. Então quer dizer o quê? Na verdade, Jesus já levou sobre si. Então está em nós, está em nós. Então quando nós permitimos, quando nós olhamos para isso, automaticamente nós somos libertos disso. Jesus entregou a cura. Agora, por que eu adoeço? Porque eu estou me permitindo guardar raiva de alguém. Aconteceu uma situação que eu não consegui resolver, então ela vem somatizando. É igual assim, a Bíblia diz que é da vontade de Deus que todo homem se salve. Mas todo homem está se salvando? Não, por quê? Deus deu o livre-arbítrio para ele. Jesus levou todas as dores sobre ele. E por que eu adoeço? Porque eu estou decidindo trazer uma emoção que está adoecendo o meu corpo. Então, o emocional vai adoecer aquilo que é biológico. Sim. Pastor, agora para finalizar, eu gostaria que você falasse de uma forma bastante comum para todo mundo entender como ajudar essas pessoas que estão aqui mandando uma chuva de mensagem aqui dos seus problemas familiares. Como você pode falar para essas pessoas para ajudar elas a quebrar esse vínculo de hereditariedade? Bom, sendo bem objetivo, primeira coisa, sem cruz não há como resolver. A cruz ela é um lugar de passagem, ela não é um lugar de permanência. A cruz é o lugar da nossa exposição. O que significa a cruz? É quando eu olho para Jesus e digo: Senhor, eu chego até aqui. Aqui está a minha vida pregressa, podre de pecado. Aqui há por exemplo, aqui há um imoral que morou dentro de mim, mas eu não quero mais ser essa pessoa. E eu começo, então, a trazer os meus pecados para a cruz. Crucificar os pecados, na realidade, é olhar para trás e deixar tudo na cruz. A partir de hoje, eu tomo a decisão de não mais repetir esses erros. Eu perdoo a minha história, eu perdoo o meu passado, eu não vou interagir mais com essas dinâmicas. E eu vou, então, pedir agora ao Espírito Santo de Deus, agora para me dar o quê? Clareza, para trazer essas palavras. Então, como eu falei, se tem em Neemias 9, o dia do Yom Kippur, eles leram a palavra, depois se arrependeram. Pastora, não tem como eu resolver um ciclo de maldição na minha vida sem arrependimento. Sem arrependimento não tem como resolver, né? Eu preciso olhar para essa situação, me arrepender, pedir perdão por eles, né? E a partir dali, então, começar uma nova história. Porque se eu tenho um ciclo de repetições, hoje eu consigo identificar, hoje eu consegui pedir a anulação dele na Bíblia. Eu vou dar um exemplo aqui de Jabez, está lá na história de 1 Crônica. O cara nasceu, a Bíblia diz que nasceu cheio de dores, sentenciado a viver uma vida de dores, porque o nascimento dele refletia as dores que a mãe trouxe. Ele chegou lá e disse: Deus, sei que minha mãe sofreu muito, sei que ela passou por muita dificuldade, eu sei que o meu nome representa esse tempo de parto, de complicações para ela, mas eu não quero esse sofrimento para a minha vida. Muda a minha história, eu não quero carregar essas dores, muda o meu ciclo de vida. A Bíblia diz que Deus mudou a história de Jabez e fez ele o mais ilustre entre todos os irmãos. A partir do momento quando ele olhou para o sofrimento dele, diz: Deus, aqui eu já sei o que aconteceu. Agora eu quero me arrepender por isso, eu quero olhar e ressignificar as experiências traumáticas que a minha mãe teve comigo e eu não quero levar isso mais para frente. Então, eu deixo com minha mãe essas dores, né? O que significa deixar? Vamos dizer que o meu pai era um homem alcoólatra. Eu digo: eu identifiquei, Senhor, eu não julgo meu pai,
mas a partir de hoje eu vou incluir ele como... Eu vou olhar as coisas boas, eu não vou olhar para as dores dele, mas eu vou olhar para o pai que ele foi. Obrigado por ter vindo desse homem. E eu vou agora pegar esse pai e mudar o olhar dele. Eu vou pegar essa mãe que talvez me abandonou, que eu não tive conexão com ela, que eu entendo que ela não foi uma boa mãe. Eu vou pegar as coisas boas dela, embora ela não tenha. Eu incluí essa mãe na minha vida e disse, Senhor, eu não vou mais olhar com acusação. Hoje eu vou trazer tudo de bom que ela trouxe para mim. Eu vou pegar esse lado materno, eu vou me conectar com a vida, eu me permito ser amada, eu me permito fluir no meu feminino. Então, quando eu olho para isso, eu olho para um abuso, eu identifico um abuso, Senhor, hoje limpa a minha memória, consciente e inconsciente de todo abuso. Eu saio agora de toda essa conexão. E uma coisa muito importante, gente, todo ato sexual, ele deixa uma permuta. O sêmen é sangue. Quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, você está fazendo uma aliança de sangue. Então, a essência do abusador passa para você, ou do parceiro sexual passa para você e você passa para ela. Então, sempre lembre de dizer assim, Senhor, hoje eu me desligo no corpo, na alma e no espírito desse abusador ou desses parceiros sexuais. Eu quero devolver para ela hoje tudo que sendo dela que tenha permanecido em mim, eu devolvo. E trago de volta para mim tudo que sendo meu tenha permanecido dela. Eu me desligo no corpo, na alma e do espírito de todo comportamento viciante. Se foi um animal, eu deixo lá com esse animal, eu deixo tudo aquilo. E agora eu me lavo no sangue de Jesus Cristo. Eu me purifico no sangue de Jesus Cristo. Está lá, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Lá, João diz assim, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos príncipes dos mortos, aquele que nos ama em seu sangue, nos limpou, nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu como herdeiro de sacerdote de seu Deus e Pai. A ele seja a honra e a glória para todos sempre. Maravilha, pastor. Antes de nós finalizarmos, eu quero dizer para você, teve até uma mensagem que eu achei bem bacana de uma mãe que disse que o filho estava aprisionado no álcool já há muitos anos e ela fez uma campanha contínua pela libertação do filho, e graças a Deus o filho foi liberto, né? E ela estava dizendo ali que o importante é a gente relatar também o poder da oração intercessória. Isso é muito poderoso também, porque por que é importante a oração, né, pastor Américo? Porque a oração, quando ela alcança o coração daquele que está cativo, o que está aprisionando essa pessoa, ela se retira. E aonde o Espírito Santo faz essa pessoa ter consciência. É por isso que, igual essa mãe, que orou muito pelo filho, em um dado momento da sua vida, ele teve a consciência de que tudo que ele estava fazendo era errado, estava destruindo a sua casa, a sua família. E naquele momento de consciência, foi onde que ele decidiu, não, vou parar de beber, e é onde ele foi liberto. Então, a oração, mamãe, você que mandou mensagem, sim, é muito importante. A oração, ela pode, sim, quebrar a cadeia. É por isso que nós temos que orar, pastor Américo, principalmente você que tem marido, que é aprisionado, filhos e tal, para que os olhos dessa pessoa se abram, para que as escamas, elas sejam retiradas, porque a oração, ela é poderosa. Por quê? Porque a Bíblia diz que as palavras, elas têm poder. E a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está nos lábios. Quando Deus criou o mundo, ele criou com a palavra, né? Com o haja. E esse fato da oração intercessória, pastora, eu provei isso na minha família e eu vejo as palavras que eu libero. Não existe um dia que eu entro no meu consultório que eu não libere palavras. Porque o que eu entendo? Quando uma pessoa procura um profissional da saúde, ele não vai lá porque ele acordou um dia maravilhoso, cheio de graça e tudo, e agora ele vai procurar um médico. Não, ele vai ali porque ele está com uma causa para resolver. Então, o que ele quer chegar? Ele quer chegar e quer ser acolhido, ele quer alguém que resolva o seu problema. Então, se eu tenho um caso na minha família, onde alguém está passando por um problema, é demônio, é alcoolismo, qual a origem disso? Eu preciso identificar e entender que demônio, ninguém se expulsa no grito. Né? Para a gente entender que, acho que não podia falar esse nome, podia? Demônio, sim, você não pode falar o nome, que daí eles derrubam a gente, né? Tudo bem, então. Então, assim, expulsão de demônio e libertação é bem diferente, porque eu posso expulsar um demônio e vir uma legião, né? Mas, assim, quando eu lido com as origens, a causa, o que está dando permissão para aquele demônio entrar, isso é a verdadeira libertação. E a libertação, ela é um processo de limpeza. Eu quero dizer que uma pessoa santa não é uma pessoa que não peca, é uma pessoa que se limpa todo dia. Exatamente. Né? É uma pessoa que vai se limpando da ofensa, da ira, da raiva, do ódio.
do ressentimento e ela vai limpando e permitindo. E a oração intercessória, ela tem o poder de salvar, né? Ela tem o poder de tirar alguém do inferno. Por quê? Porque quando alguém está perdido, eu me coloco intercessoriamente pelo meu irmão, pela minha irmã, pela minha esposa ou pelo meu pai, eu entendo que ele não tem a compreensão que tem, e intercessoriamente eu posso me colocar por ele e eu vou perceber que os atos daquela pessoa vão mudar e a gente tira qualquer pessoa de uma situação muito difícil através da intercessão, pastor.